Oi, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Como eu prometi semana passada, estou aqui gravando mais um vídeo. Vou falar um pouquinho sobre os deveres da família atípica. Queria pedir a vocês, se vocês estiverem gostando dos conteúdos, compartilhar, comentar, seguir a nossa página. Comentem com os assuntos que vocês, porventura, queiram que a gente fale. De repente já é alguma situação que nós passamos e podemos ajudar como nós superamos cada situação do dia a dia, tá? Bom, eu sempre trago uma passagem bíblica, né, para ilustrar o vídeo. E hoje eu queria trazer sobre a passagem no deserto do povo hebreu, que foi o povo que Deus livrou das mãos dos egípcios. Eles eram escravizados no Egito, né, e Deus prometeu que levariam eles para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, Israel. E esse povo demorou 40 anos para passar pelo deserto. Porém, quando a gente vai olhar na história, essa travessia deveria ter demorado apenas 40 dias. E por que demorou 40 anos? Porque era um povo desobediente, era um povo que não cumpria dever, era um povo que não cumpria os estatutos e os mandamentos de Deus. Então, eles demoraram todo esse tempo simplesmente porque não cumpriram o que Deus pediu. Eles murmuravam, eles eram desobedientes, eles adoravam outros deuses, enfim. E aí, com isso, o que eu quero trazer para a nossa realidade, né? Nós, como famílias atípicas, a gente tem muitos direitos e tá tudo certo, a gente tem os direitos, temos que correr atrás dos nossos direitos, né? Dos direitos dos nossos filhos. Só que por muitas vezes a gente esquece de falar um pouco dos nossos deveres, né? E por que eu trouxe a passagem do deserto? Porque a gente também reclama muito. Então, hoje em dia, a gente quer ter uma escola que aceitem os nossos filhos, mas a gente fica reclamando que a escola não dá o suporte necessário, que a escola não é inclusiva. Mas eu convido vocês a refletirem, nós somos inclusivos? Nós fazemos os nossos deveres? E eu digo isso por experiência própria. Dentro de casa, a gente estava, sem querer e sem perceber, tirando o direito do nosso filho típico, o Matheus. Nós temos 2 filhos, o mais velho é o Matheus, que vai fazer 10 anos, é uma criança típica, e o Gabriel, que tem 6 aninhos, que é uma criança atípica, ele tem autismo. E desde o diagnóstico do Gabriel, foi muito desafiador para nós como casal, como pais, como família, em saber garantir o direito dos 2 filhos, né? E aí, sem perceber, a gente tirava o direito do Matheus para garantir o do Gabriel. Né? Então, assim, Matheus, não fica brincando, falando alto, porque o seu irmão tem sensibilidade auditiva. Mas o Matheus tem esse direito, ele é uma criança, né? Ele pode, quando tá jogando com os amiguinhos, falar alto e tudo mais. Então, a gente percebeu isso, que a gente estava tirando o direito do nosso filho. E, de repente, sem querer e sem perceber, a gente está fazendo isso na sociedade. E quando a gente faz isso na sociedade, a gente leva uma ideia que não é a realidade das nossas famílias, das famílias atípicas, de querer tirar o direito de qualquer criança. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é promover a inclusão. E a gente cobra a inclusão muitas vezes, mas às vezes dentro de casa nem a gente consegue fazer isso. Cobrar a escola, mas antes de cobrar, será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que a gente está sendo tão parceiro quanto a gente pode? A nossa preocupação é, por exemplo, eu quero que meu filho estude numa escola regular e ele hoje estuda. E eu vou na escola não no intuito de cobrar, mas no intuito de entender. Olha, nos momentos de leitura, como o Gabriel tem se comportado, nos momentos do parquinho que as crianças correm, gritam, como que ele tem se comportado, ele tem interagido, qual os comportamentos que ele tem. E aí, quando eu vou com essa fala para a escola, eu consigo entender o que está acontecendo. Então, olha, no momento da música, ele se afasta, ele põe a mão no ouvido, ele fica incomodado. No momento do parquinho, ele não interage porque é muito barulho, muita correria, ele também não gosta. Então, eu comecei a fazer um teste e treinar em casa. Nos momentos de barulho, vamos ensiná-lo a colocar o abafador. E aí, a gente começa a testar na escola. E, gente, deu super certo. Isso é inclusão. O meu filho hoje, no momento do parquinho, ele consegue se divertir e aceita o abafador, porque ele entendeu, nós em casa fizemos ele entender que o abafador era para ele conseguir brincar com as crianças, porque as crianças atípicas, gente, eles têm vontade de brincar, eles têm vontade de estar ali junto com as crianças, só que às vezes as particularidades que eles têm não permitem. No caso do meu filho, não permitia por causa do barulho, ele tem sensibilidade auditiva, né? Então, assim,
Dói muito na gente isso, tá? Então, quem é mãe e pai atípico sabe o quanto dói. O nosso filho às vezes tem vontade de fazer algo e ele não consegue por uma limitação que ele tem. Dói na gente olhar os olhares, dói na gente ver a diferença, porque sim, eles são diferentes. O meu filho, ele não interage como uma criança de 6 anos. O meu filho, ele não conversa como uma criança de 6 anos. Está tudo bem, eu já aceitei e estou tentando procurar meios que eu consiga fazer com que ele se inclua. Ele sempre vai ter a particularidade dele, ele sempre vai ter os jeitos dele. Mas o que eu preciso que ele entenda é que ele vai conviver numa sociedade que vai aceitar ele como ele é. Só que ele também tem que entender que ele tem as limitações e que ele aceite essas limitações e que ache mecanismo que ele consiga, com essas limitações, interagir na sociedade. Porque a inclusão é isso. Não é a gente parar o mundo, não é a gente tirar o direito das crianças de correr, de brincar, de terem o lugar deles na fila dos brinquedos, nos parques. Eu sempre vou correr atrás dos direitos do meu filho, meu esposo sempre vai correr atrás dos direitos dos nossos filhos, principalmente do Gabriel, que é autista. Mas possam ter certeza, a gente também vai fazer o possível para ele não precisar usar. Sabe por quê? Porque tem crianças que têm um grau de autismo e até outros transtornos mais severos que não conseguem esperar. A gente sabe que existe isso. Então, se cada família atípica começar a pensar dessa forma, a gente vai gerar um movimento de inclusão muito maior, onde o nosso filho tem direito, mas a gente também tem o dever de ensiná-los a não precisar usar. E aí a gente vai mostrar para as famílias típicas também que a gente não quer tirar o direito deles. Gente, na escola do meu filho é muito lindo de se ver. A sala dele, eu não conheço todos os pais, tá? Mas a gente se sente acolhido pelas crianças. O nosso filho, ele é super acolhido pela sala dele, são crianças de 5, 6 anos. Crianças que não têm maldade, crianças que não têm bullying, crianças que são crianças, que correm, que brincam, que têm discussões, disputa por brinquedo, e tá tudo certo. O que a gente precisa é ter essa interação e, junto com a escola, explicar às crianças o que pode e o que não pode com o Gabriel, porque o Gabriel tem as particularidades dele, tem comportamentos que o Gabriel, ele ainda não consegue controlar. Então, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que eu faço na escola é tentar entender o que aconteceu, buscar como eu posso ajudar meu filho a controlar e buscar a família no qual teve o atrito ali com o meu filho para pedir desculpa e explicar e, de repente, até orientar como conduzir com o filho deles. Porque se nós pais não estamos preparados para lidar com o nosso próprio filho, porque é tudo muito novo, ninguém está preparado para todas as situações atípicas que acontecem. Então, se a gente conseguir se organizar, a escola for aberta a escutar a gente, tem situações que aconteceram comigo, que pode acontecer com outras famílias atípicas, e como a gente conduziu essa situação, como a gente conseguiu vencer essa dificuldade, a gente pode ajudar outras pessoas. Então, eu convido esses pais que têm essa mesma preocupação de não ferir o direito das crianças típicas, de ter o direito dos nossos filhos, mas também a gente mostrar os nossos deveres, de desenvolver o nosso filho, de quem tem condição de ter terapia, ótimo, que faça terapia porque tem que fazer, mas a gente também não pode só se apoiar na terapia, a gente precisa, como pais, dentro de casa, fazer a nossa parte. O nosso filho, graças a Deus, tem desenvolvido, e uma das coisas que o neuro dele falou pra gente foi, olha, a parte que mais ajudou foi a parte dentro de casa, porque é a maior parte do tempo dele. Então, a gente tem que ter essa disponibilidade, a gente tem que querer, e é com amor. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles vão crescer. O nosso filho, ele vai chegar na fase adulta. Mas eu não quero demorar a ensinar ele a viver nesse mundo. Então, semelhante ao povo hebreu, eu não quero desobedecer, eu quero ter o direito, e a gente tem o direito, a gente tem as promessas, mas a gente também tem os nossos deveres. Então, quanto mais cedo a gente se conscientizar, quanto mais cedo a gente se apegar a Deus, que é a nossa base, é de quem a gente depende 100%. Ele sabe porque os nossos filhos, eles têm essas condições. São anjos, são presentes de Deus. Eu sei que por muitas vezes é frustrante. A gente planeja um filho, quer que ele venha de uma forma e ele vem de outra. Tá tudo bem. Vamos nos apegar a Deus. Ele vai nos dar um caminho.
Hoje a gente vive numa sociedade que se divide entre família típica e atípica. Não é esse o caminho que a gente deve trilhar. Eu conheço várias famílias atípicas que têm o mesmo desejo de ajudar, de incluir. Os nossos filhos vão crescer, os nossos filhos vão casar, os nossos filhos vão seguir a vida deles. Existem alguns casos mais graves que a gente sabe que não é bem esse caminho. Mas será que a gente não consegue se ajudar? Porque, gente, dói muito nos pais o medo. A gente vive com medo de não estar aqui amanhã. E como vai ficar a vida do nosso filho? Então a gente precisa tentar trazer uma paz, a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, de que somos uma sociedade que vamos acolher a todos. Porque é isso, o futuro que a gente quer para o nosso filho, quem constrói junto com ele somos nós hoje. Hoje a gente vive numa sociedade que é uma festa quando alguém fala não, né? Isso é semelhante à moça do avião. Então, assim, a gente foi criado sempre dizendo sim, nos anulando para ceder para o outro, mesmo quando a gente não queria. E aí hoje a gente vive numa sociedade que precisa de terapia para falar não. Olha que situação. E aí hoje, será que eu tô fazendo certo quando eu tô num parquinho e o meu filho atípico quer um brinquedo de uma criança típica, e aí a criança típica tem que dar porque a outra criança é atípica? Eu não concordo com isso. A gente sempre fala pro nosso filho, olha, você tem que esperar. O seu amiguinho tá brincando, quando ele não brincar mais, ele empresta para você. Oferece o seu para ele, tenta fazer uma troca. A gente sempre faz isso. E muitas vezes a gente vê, porque a gente passa por experiência própria, tá? A mãe fala, não, dá pra ele, é só um pouquinho, depois ele devolve. Eu falo, não, o seu filho tá no direito, o brinquedo é dele, ele está brincando, ele não tem que abrir mão da brincadeira pra emprestar pro meu filho. O meu filho, ele tem que aprender a esperar. Sabe por quê, gente? Porque quando eles crescerem, o mundo não vai abrir mão pra dar pra ele porque ele quer naquele momento. Então, melhor que a gente conduza os nossos filhos agora, melhor que eles sofram agora enquanto a gente está aqui para consolar e para ajudar eles a lidarem com as situações, do que a gente passar o tempo e quando a gente não estiver aqui mais, o mundo falar não e eles não saberem lidar. Eles vão sofrer muito mais. Então eu convido vocês a essa reflexão, de que juntos a gente possa trazer as nossas experiências, de que juntos a gente possa trazer um movimento de que mostre que nós não queremos tirar o direito de ninguém, muito pelo contrário, a gente quer achar formas que os nossos filhos participem, que eles também sejam crianças, que mesmo com as limitações deles, eles consigam interagir, eles consigam participar, e é isso que a gente quer. É uma sociedade inclusiva, é isso. Uma sociedade inclusiva não é eu passar a mão na cabeça do meu filho porque ele é atípico. Uma sociedade inclusiva não é eu, ele tem o direito de passar na frente, então ele vai passar na frente. Não, se ele consegue ficar uns minutinhos na fila, ele vai aprender a esperar. Porque a gente tem esse dever, a gente tem que fazer isso. E não é pela sociedade, é pelos nossos filhos. É em respeito às crianças que de repente não sabem esperar nem um minuto, porque tem um grau maior, tem uma condição neurológica um pouco mais avançada. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a incluir não somente o nosso filho, mas todas as crianças atípicas. Então, convido vocês a refletirem e a gente juntos caminhar para isso, para mostrar que a gente não quer ferir o direito de ninguém, que a gente cumpre com os nossos deveres e que a gente sim está olhando para todas as famílias típicas e atípicas, principalmente aquelas crianças que têm um grau mais avançado, que têm uma condição mais complicada, que requer usar mais os seus direitos. Então, gente, vamos refletir. Corram e exijam o direito dos seus filhos, mas trabalhem para que eles não precisem usar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.